Graça e paz. Nós vamos encerrar o estudo sobre o Salmo 119, provavelmente, se Deus permitir, no terceiro domingo de julho. Faltam 5 passagens. Convido você, então, a abrir o Salmo 119. Hoje lemos a partir do versículo de número 137 até o 144, que corresponde à letra hebraica Tsad. Salmo 119, verso de número 137 ao 144, é onde estamos. Salmo 119, verso 137. Senhor, Tu és justo, e Teus juízos são retos. Ordenaste Teus testemunhos com justiça e com toda fidelidade. O zelo me consome, pois meus inimigos se esquecem da Tua palavra. Tua palavra é fiel a toda prova, por isso Teu servo a ama. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço de Teus preceitos. Tua justiça é eterna e Tua lei é a verdade. Tribulação e angústia me dominaram, mas Teus mandamentos são o meu prazer. Teus testemunhos são justos para sempre. Dá-me entendimento para que eu viva. Dá-me entendimento para que eu viva. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja, que hoje, mais uma vez, o Senhor aqui reúne. Pedimos que a Tua presença seja, mais uma vez, manifesta entre nós agora, por meio da entrega da Tua palavra. Que seja o Teu Espírito Santo a nos entregá-la, cada mente e coração, e que ela cumpra assim o propósito pelo qual ela foi enviada, propósito de salvação, de transformação e de libertação, para a Tua glória mesmo, e em nome de Jesus. Amém. Dá-me entendimento para que eu viva. Você já fez alguma vez essa oração? Me dá entendimento, Senhor, para que eu viva. Seria o mesmo que dizer: Senhor, me ensina a viver. Essa é uma oração que eu aconselho você a fazer. É uma oração que se alinha com aquela oração feita por Salomão, quando o Senhor lhe aparece em sonhos e lhe diz: pede o que queres que eu te dê. Ou seja, qual é o teu desejo? O que você pedir agora, eu te darei. Peça. E Salomão responde: dá a teu servo entendimento. E o Senhor se agradou daquele pedido de Salomão e lhe prometeu lhe dar não apenas entendimento, sabedoria, mas aquelas coisas que ele também não pediu em detrimento a essa. Dá-me entendimento. Se alinha também com aquela instrução de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, onde ele nos aconselha assim: se algum de vós, qualquer um de vós, não há acepção, se algum de vós, qualquer um de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, ou seja, todos podem ter a graça de serem sábios, que a concede livremente a todos, sem criticar, do tipo: agora que você vem pedir, agora que as coisas deram errado,
Agora que as coisas estão ruins, agora que você está no meio de um problema, você se lembra de vir me pedir sabedoria? Não, Ele não vai criticar. Que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Olha que promessa. Seja qual for a situação, seja qual for o problema, peça sabedoria. Deus não vai lhe criticar, Deus vai lhe dar a sabedoria necessária que você precisa para esse momento da sua vida. Agora, irmãos, eu entendo que quando nós fazemos esse pedido a Deus, Senhor, dá-me sabedoria, Senhor, me conceda entendimento, Senhor, me ensine a viver esse momento da minha vida, que eu não estou sabendo, eu preciso que o Senhor me ensine. Eu acredito que Deus não venha para nós com um manual. Ele não dá a nós uma lista de coisas a serem feitas e coisas a não serem feitas. Tem isso também. A Bíblia também tem isso. Mas não só isso. Mais do que isso. Porque se fosse só uma questão de saber o que fazer, mas nós precisamos mais do que saber o que fazer e não fazer. Deus nos dá a graça, porções de graça. Deus derrama sobre nós bênçãos espirituais. Por que não dizer bênçãos celestiais? Na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, de modo que nós não apenas recebemos instrução a respeito do que fazer ou não fazer, mas condições, capacidades, para então colocarmos o nosso pé no caminho da vida, que não conduz à morte, não conduz à destruição, mas que continua em vida. São graças, porções de graça que Deus derrama sobre aqueles que pedem. É mais do que letras escritas em tábuas. São porções de graça, bênçãos celestes, bens espirituais, que vão repousar na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser, e que então vão produzir esse fruto de vida, para a nossa vida e para aqueles que estão convivendo conosco. São bênçãos. E aí a pergunta que fica, então, que bênçãos são essas? Que porções de graça são essas que Deus destina à nossa vida, porções de vida, que dão frutos de vida à nossa vida, quando nós simplesmente nos colocamos diante dEle e pedimos, Senhor, por favor, dá-me entendimento para que eu viva, para que as minhas palavras, para que as minhas ações não sejam morte, não causem destruição por onde eu passe, aonde eu estou, seja na minha casa, seja no meu ambiente de trabalho, seja na minha igreja. Dá-me vida, Senhor, dá-me entendimento para que eu viva. E os que estão ao redor de mim também. Quais são essas graças, essas bênçãos, essas porções celestiais na nossa alma, na nossa vida? Eu encontro pelo menos 3 aqui nessa passagem que nós lemos. A primeira bênção, a primeira porção de graça que Deus derrama sobre esses que pedem, é um zelo por aquilo que é bom e uma aversão por aquilo que é mal. Quase que um ódio pelo que é mal, não pelos maus, não por pessoas, mas pelo que é mal. É como alguém já disse, o pecado já fez tanto mal à tua vida, e você ainda não o detesta? E continua, só Deus para nos fazer detestar o mal. Esse salmista, ele já expressou algumas vezes a sua
aversão pelo mal, por exemplo, quando ele diz no verso 101 desse salmo: desvio os pés de todo o caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Ele fala várias vezes nesse salmo a sua aversão pelo mal, e nessa passagem ele vai expressar essa aversão pelo mal, pelo seu zelo pelo que é bom. Verso 139: o zelo me consome, pois meus inimigos se esquecem da tua palavra. E zelo significa extremo cuidado, extrema vigilância, algo que é recomendável, uma vez que, se todos fizessem caso da palavra de Deus para a nossa vida, seria muito mais tranquila. Mas não é o caso. Por isso, vigilância, cuidado para com as ações de outros e para com as nossas ações mesmo, são necessários, a fim de que a gente não venha a sofrer o mal causado pela ação de outros ou pelas nossas próprias ações. Eu lembro de uma senhora que tinha o costume, ela tinha medo de dirigir, mas ela tinha que dirigir, então todas as vezes que ela ia ligar o carro, antes ela fazia uma oração, ela recitava o Salmo 23. Eu acho que para andar no trânsito de São Paulo, a gente tem que recitar o Salmo 23 mesmo. Eu não digo que você tenha que ter medo de dirigir, mas eu te aconselho a fazer uma oração todas as vezes que você tiver que pôr os pés fora de casa ou os pneus. Eu te aconselho a orar: Senhor, me livra do mal e me livra de fazer o mal. Me livra do mal e me livra de eu fazer o mal. Porque os dois trazem consequências, mas, por isso que o Senhor Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Senhor, me livra do mal. Senhor, me livre de fazer o mal. Essa é uma oração importante. Agora, uma segunda porção de graça que Deus derrama, não é apenas um zelo pelo bem, uma aversão pelo mal, mas Deus também derrama na nossa alma um anseio pela glória, não pela vanglória. Qual é a diferença entre glória e vanglória? Glória é o reconhecimento que vem de Deus, é o reconhecimento que é eterno, que é perene, que tem peso de glória, que fica. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para a alegria do seu Senhor. Estou feliz em te receber, você é bem-vindo aqui, entra para a alegria do seu Senhor. Quem receber esse reconhecimento da parte de Deus, recebeu a glória. Essa é a glória. É receber o reconhecimento da parte daquele que de fato importa, de Deus. E esse reconhecimento é eterno. Esse reconhecimento vale, esse reconhecimento tem peso. Agora, a vanglória é o reconhecimento que vem do mundo. É o reconhecimento que vem das pessoas, que é mutável, é efêmero, é transitório, é durável como uma bolha brilhante de sabão que aparece, chama a atenção, atrai os olhos, mas daqui a pouco, porque é vazio. É o reconhecimento que hoje diz: bendito que vem em nome do Senhor. E amanhã está dizendo: crucifica-o.
crucifica-o. É isso. Por isso que é vanglória, ou seja, é glória vã. Glória vã. Vanglória, glória vã. E o salmista, ele sabe que ele não tem o reconhecimento das pessoas. Ele vai dizer no versículo 141, sou pequeno e desprezado. Mas ele persegue a glória, porque ele continua dizendo assim, mas não me esqueço dos teus preceitos, não vou abrir mão deles para conseguir vanglória. Eu me decidi pela glória. Então ele sabe algo que nós também precisamos saber, que o observar da palavra de Deus na vida garante e vai garantir o reconhecimento de Deus, a glória, mas não vai garantir necessariamente o reconhecimento dos homens. Não vai. Por isso, muitos alertas por parte das Escrituras para nós. O Senhor Jesus nos diz lá em Mateus 5, 11, 12, bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Perceba bem, é receber perseguição por fazer o bem. É ser insultado por fazer aquilo que é certo, não o contrário. O Pedro vai falar isso, se vocês são esbofeteados por fazerem o mal, não tem louvor nenhum nisso. Mas se vocês são insultados, perseguidos, por causa da sua consciência para com Deus, isso tem muito valor para Deus. Isso para Deus conta. Isso é louvável diante do Senhor. Jesus também diz, João 15, 19, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo, pelo contrário, eu os escolhi do mundo. E o apóstolo João vai dizer em 1 João 2,17, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece. E permanece não só por um tempo, permanece para sempre. Então a pergunta é, o que afinal você deseja? Você deseja a glória ou a vanglória? Nem sempre é possível conciliar as duas. Tem que decidir. Tem que decidir. E as nossas atitudes falam por nós. As nossas atitudes revelam qual foi a nossa decisão. Tem que decidir. E terceiro, Deus derrama sobre o nosso coração um prazer pela obediência. Isso é um milagre, viu? Isso é um fruto de um milagre, de uma conversão genuína. Deus produz em nós um prazer em obedecer. Porque o salmista vai dizer que está numa fase de tribulação. Ele diz no versículo 143, tribulação e angústia me dominaram. Tribulação e angústia. E angústia tem um sentido aqui de aperto. Você já viu aquelas cenas de uma pessoa andando assim à beira de um precipício, apertada, um passo em falso? Então é assim que ele está se sentindo, um passo em falso é o meu fim. Está num caminho apertado, oprimido. E qual que é a tentação de muitos quando passam por essas fases, esses dias de opressão, de angústia, de muita pressão, é se renderem.
é se renderem a certos tipos de consolações, de compensações que se permitem, mas que vão ser apenas mais tribulação, mais apertos, depois. Mas Deus lhe derrama uma graça no coração, que é mesmo no momento da tribulação, da angústia, do aperto, não se render a prazeres que vão trazer mais problemas depois. Mas derrama sobre o coração dele uma graça. A graça de ter prazer na obediência. Porque ele vai continuar o mesmo versículo dizendo: tribulação e angústia me dominaram, mas teus mandamentos são o meu prazer. Jesus também tinha isso. O prazer de Jesus era fazer a vontade do Pai. Ele vai dizer assim, em João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então, por que você deve também pedir a Deus essa graça? O prazer da obediência. Porque, irmãos, você já deve ter aprendido na sua experiência cristã, experiência de vida, que o pecado não satisfaz. O pecado promete alegria, mas sempre termina em tristeza. Promete doçura, mas o fim é sempre amargo. Promete vida, mas não tem como produzir vida. O fim é sempre morte. É como uma maçã lustrosa por fora, mas por dentro está oca, está apodrecida. Só pode gerar frustração, desgosto àqueles que a tomam. E segundo, irmãos, porque nós temos agora uma nova natureza, com novas inclinações, novos pensamentos, novos desejos, nova vida. Não é que a gente não sabe que o pecado promete até dar prazeres, mas nós já sabemos que o prazer da obediência é maior. É como já disse um pastor, não é que a vida cristã não tenha prazeres, que a vida cristã seja uma opção por uma vida sem prazer, mas que a vida cristã é uma vida com outros prazeres. É a decisão por outros prazeres. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não queira reviver o velho homem. Você já é um novo homem. Você já é uma nova mulher. Não queira reviver a velha mulher. Então tinha uma senhora que sempre quando ela ia orar, ela dizia assim, Senhor, muito obrigado, porque nós entendemos o plano da salvação. Ela agradecia por ter entendido o plano da salvação. E a verdade, é o Senhor quem nos dá o entendimento para a vida eterna, que está em Cristo Jesus, e que a gente recebe pela graça mediante a fé nele. Mas esse mesmo Senhor sabe que nós ainda estamos aqui. E é esse mesmo Senhor que nos dá entendimento também
para essa vida aqui, a fim de que seja vida justa, vida que é verdadeira vida, que não vai terminar em morte, mas vai continuar em vida, vida abundante, vida plena, vida digna de ser vivida, vida digna daqueles que já herdaram a salvação em Cristo. Então, se você ainda não fez essa oração, eu te convido a fazer. Senhor, dá-me entendimento para que eu viva. E que assim seja, e que o Senhor nos abençoe com verdadeira vida. Para a glória dele e para o nosso bem. Amém.